A seguir, IIGD Irajá. Porque quando a pessoa não tem entendimento, ela age naturalmente. Quando ela é natural, ela perde a batalha. Perde, irmãos. Quer ver? Eu vou te provar que perde. Se Jesus não entrar em ação. Se Jesus não entrar em ação. Alguém tem de entrar com Jesus. Que isso? Alguém. Alguém tem de ter Jesus de verdade. Para apagar os dardos inflamados. Para paralisar a ação da força, da fúria do mundo espiritual, do diabo e seus demônios. Alguém tem de estar preparado. Tem de ter armas espirituais. Tem de estar com poder. Então eu vou te provar isso. Abre em Lucas capítulo 8. Iniciando no versículo 22. Quem lê comigo agora a partir do versículo 22, Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago, e partiram. E navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Está aqui o dia mau, um dia mau pelo qual todos os discípulos passaram, mas Jesus estava com eles. Jesus estava dormindo, mas estava no barco. Às vezes o mal ataca o cristão, irmãos, quando esse cristão está adormecido na fé, como se Jesus estivesse dormindo no seu coração. O diabo aproveita a sonolência espiritual, a sonolência do cristão, para atacar. Normalmente ele observa, o diabo observa muito o cristão. Ele põe alguns demônios para tomar conta, para observar. Que isso? Pastor, não pode ser assim. Irmãos, você se converteu, olha o que é conversão. Você estava no caminho natural. O pecado de Adão afastou o homem de Deus. Então vamos dizer que Deus ficou lá atrás. O pecado de Adão deu curso aí à natureza maligna. E todo mundo está lá aí, a sociedade. Aí eu encontro Jesus. Jesus diz: vem que eu te levo de volta para o Pai. Então agora eu vou ouvir o Pai, eu vou ouvir a palavra, eu vou ouvir Deus. Eu vou parar de ouvir a humanidade, a sociedade. E vou ouvir Deus, eu vou ouvir a Deus. E Deus fala comigo na Bíblia, Ele fala comigo na Bíblia. Então o dia mau existe sim, irmãos. É o dia da cilada. São diversas as situações para esse dia mau. Mas aqui você está vendo uma tempestade de vento violenta, que vai virar o barco. Vai virar o barco, se Jesus não estiver dentro do barco. Às vezes a pessoa abandona Jesus e volta para os erros, irmãos. Mas às vezes esfria na fé, esfria. Esse esfriamento é perigoso. Eu falei no início da armadura de Deus bastante sobre cuidado com o esfriamento espiritual. Cuidado se você está muito ocupado. Às vezes, irmãos, o dia a dia, às vezes o cristão se embaraça tanto, se embaraça. E sabe, às vezes, o próprio diabo ele atua nisso, para trazer uma sobrecarga. A pessoa não percebe que ela está trabalhando demais, que ela está ansiosa demais, está estudando demais. Pastor, mas eu ainda não alcanço. Então era melhor dar uma paradinha e buscar a Deus para dizer: Senhor, entra agora para me ajudar. Porque Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, irmãos. É preciso saber organizar a vida, coordená-la. Essa história de não, eu estou naquela fase de busca, de trabalho, de subida, vai chegar o momento do descanso quando eu me aposentar. Meu irmão, uma doença violenta ataca no meio desse caminho, não chega a lugar nenhum. Está despreparado? O diabo levanta uma barreira, um tropeço no caminho, esbarra naquele tropeço invisível a olho físico e para tudo e não sabe por quê. Quantas vezes surgem situações em família, quantas vezes surgem situações para parar a vida de uma pessoa.
a vida dela para. A vida dela para. Vou te dar um exemplo. Alguém chega e diz: pastor, eu vou passar uns 3 meses sem vir, porque a fulana, minha irmã, tá? Quebrou perna, quebrou bacia, não sei o que, só tem eu para cuidar dela. Eu falei: se ela estivesse debaixo de uma cobertura, ela não tinha sofrido essa queda. Mas você não aparece no dia da família aqui. Você não busca pela família. Pois é, se estivesse buscando, o Espírito de Deus teria guardado, impedido a queda. Você não ficaria 3 meses confinada dentro de uma casa ou num hospital cuidando daqui. Não, até no hospital tem que cuidar. Vou para o hospital. E fica lá no hospital. Será que a gente está entendendo esse dia mal? O diabo não é burro. Então, esse dia mal, ele se apresenta em algumas situações, tá? Que muitas vezes são para acabar com a vida da pessoa. Muitas vezes são para destruir a vida da pessoa. Por vezes também para denegrir a imagem da pessoa. Vocês estão vendo quantas pessoas estão, irmãos, hoje com a imagem tão denegrida, o nome está tão, sabe, está assim tão no esgoto. Que cheira mal, às vezes você não quer nem ouvir. Que a pessoa já fez tantas e tantas e tantas, já espoliou tanta gente, já destruiu tanta gente. E você diz assim: puxa, realmente incomoda. Nós sabemos que temos que orar, mas, poxa, você saber que um ser humano tira dinheiro público para si, para ficar lá regalado no luxo, tarará, isso te dá asco, revolta. Então você guarda o coração para poder orar, mas que dá, sim ou não? Vamos à realidade. Sim ou não? Então, mas aquele dia que foi feita a oferta, ninguém está vendo, Só que Jesus disse: olha, o que vocês disserem no escritório será pregoado nos telhados. Sabe o que significa isso? Jesus está dizendo o seguinte: olha, aquela trama que é feita escondidinha, tem anjos e demônios observando, e os demônios não vão perder tempo. Na primeira oportunidade, eles estão te oferecendo vantagem, eles não têm nada para te dar. Lá no telhado será apregoado. Daqui a pouco está lá a farofa no ventilador. Pronto, acabou. Está aí. Então não adianta, irmãos, achar que alguma coisa vai ficar encoberta. Não fica, está até na Bíblia. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Depois que a pessoa aceita Jesus, é outra vida. Antes é uma coisa. A pessoa pecou antes de aceitar Jesus, entenda isso. Deus não vai apontar o dedo e dizer a vida toda: seu pecador, você fez. Não. Vamos entender. Esse é outro ponto, que já não é o dia mal, é a vida má, péssima. Tem gente que se converte, irmãos, meu Deus, mas veste uma capa de condenação que fica assim o tempo todo, sabe? Você está num culto, não levanta a cabeça para adorar a Deus com alegria. Não, eu sou um pecador, mas eu pequei, eu não valho nada, meu Deus. Aí quando você abre a Bíblia e diz: olha, deixa esse patado para trás, não posso, porque ele me acusa. Aí Deus chega e diz para você assim: agora, de verbo de tempo, agora, nesse momento, a partir de agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Tem que conhecer a palavra, irmãos. Cristão que não conhece a palavra, o diabo tem armas contra esse cristão, e armas que vão derrubar, meu irmão. Tem gente que não se enche do Espírito Santo porque se sente condenada, porque se acusa a si mesmo, porque o diabo está lá, meu irmão, acusando. Então o dia mal vem, você tem que estar preparado. Você tem que ser uma pessoa livre. Você tem que ser uma pessoa tranquila, cheia do Espírito de Deus. Você tem que saber quem você é em Cristo. E aí vem a tempestade. O que aconteceu? Eles estavam fracos. Jesus estava dormindo, eles estavam fracos. Então diga para o seu irmão: não deixa Jesus dormir no seu coração. Olha, irmãos, eu vou aproveitar para dar um recado para as pessoas que nos assistem nas casas. Normalmente o nosso programa, nosso culto vai ao ar pela nossa TV, canal 4. E eu quero dizer para vocês: você que não frequenta cultos, você pode ter certeza que você não se prepara para combate nenhum. Não, mas eu assisto em casa, é a mesma coisa. Quem foi que te disse? Debaixo da unção, meu irmão, é outra história. A igreja reunida e congregada é outra história. Eu te mostrei aqui o dia mau, Jesus levantou e repreendeu tudo e resolveu tudo. Mas houveram muitos dias maus. Sempre há dias maus. Não adianta dizer que não há. Eles vêm. O que faz a diferença? O preparo.
quem se preparou e quem não está preparado. Quem anda com Jesus de verdade e quem não anda. Quem tem Jesus vivo, ressurreto, e quem tem Jesus adormecido no seu coração. Mas houve um rei muito bom, irmão, sincero, honrado, um rei fiel a Deus. E no entanto ele teve um dia péssimo, temporadas. O rei Ezequias estava no palácio dele tranquilo, depois de ter feito tantas coisas bonitas para o povo de Israel. Sabe o que ele fez? O pai de Ezequias foi terrível. O pai dele era um fanfarrão, mas fanfarrão. Sabe aquele homem que gosta de orgia, que gosta de farra, que gosta de carne, de bagunça? Eu quero é beber, eu quero é muita festa, eu quero é muita mulher, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu sou rei, faço tudo o que eu quero. Mas tem a igreja, quero saber de igreja? Que igreja? Igreja é coisa é carolice, igreja é coisa de velho. Alguém já falou para você que igreja é coisa de velho? Quem já ouviu isso? É uma das táticas do diabo. Vai ver se os jovens ficam intimidados. Você vive dentro de igreja de crente. Isso é coisa de velho. O rei Ezequias, irmãos, ele reabriu o templo. Olha o que esse moço fez. Eu não vou te mostrar na Bíblia, porque seriam várias partes, é muito lindo. O Ezequias, ele tem uma história tão bonita. Ele assumiu o trono do pai dele, porque o reino era sucessório, né? Como é, né? O trono é sucessório, monarquia. Então, o pai morreu, o filho assuma, né? Sim ou não? Por que você não participa? O Ezequias assumiu o trono com 25 aninhos de idade. Pegou um reino na pior bagunça, mas estava lá, pessoal, o negócio estava sério. Povo de Deus. Mas está lá a bagunça, ó, a bagunça. Não se espante se você encontrar alguns lugares que falam de Jesus e que homenageiem o santo tal, a imagem tal, né? A bebidinha social, né? Todo mundo, de vez em quando, uma conversinha picante, um palavrão daqui, uma escorregada dali. Ah, Deus entende. Não, Deus não entende. Deus não entende. Fala para o seu irmão, não brinque de evangelho. Não brinque de evangelho. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Jesus não vai aceitar a brincadeira. Mas aí, quando Ezequias assumiu, sabe o que ele fez? Primeira coisa que ele fez, a primeira, foi reabrir as portas do templo, porque o pai dele fechou. Fechou todas as portas. Ele foi lá e abriu. Pode abrir a casa de Deus, para que entrem os que quiserem buscar a Deus. Abram a casa de Deus. E abriu. Olha, o diabo ficou irado contra o rei Ezequias. O diabo ficou irado. Ah, eu pensei que essa casa de Deus ia virar a minha boate, a minha bagunça. E agora chega esse moleque, esse reizinho de 25 aninhos aí, tá pensando que é o quê? Aí o Ezequias levantava de madrugada, subia a Jerusalém ao templo, chamou logo o pessoal que o pai dele jogou fora e disse: vem e nós vamos restaurar o culto ao Deus Todo-Poderoso. Aí chamou os cantores, aí chamou todos, chamou os sacerdotes, aí disse: vamos restaurar os cultos a Deus. Olha que bonito, foi lindo, irmãos. Mas o diabo está assim bufando, igual um dragão. Eu pego esse Ezequias, eu pego esse Ezequias. Você sabia que se você fizer tudo que agrada a Deus, o diabo fica com raiva de você? Ai, pastor, eu estou apavorado. O quê? O quê? Não acredito. Aqui não tem covarde. E aí, o que aconteceu? Isso tudo, irmãos, não impediu, tá? Esse Senaqueribe, que representa o diabo, de invadir o território, presta atenção, de Ezequias. Eu quero te mostrar isso. Vai comigo em 2 Crônicas 32. 2 Crônicas. Nós já vimos essa passagem bíblica há um tempo atrás, em outras circunstâncias. O que diz o título? Senaqueribe invade Judá. Então tá, então lê comigo o versículo 1.
Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. É aqui, dá uma paradinha aí? Tá vendo? É assim que ele pensa. Vou pegar para mim, ou seja, eu vou pegar para mim, eu vou pegar para a doença. Eu vou pegar para mim, vou fazer isso. O que significa vou pegar para mim? Ou seja, vou colocar debaixo do meu poder, debaixo do meu domínio. Deu para entender? Vou botar na angústia, vou botar na depressão, vou botar num leito de hospital. Atenção, igreja. Olha o que você está ouvindo, o que você está lendo. Que isso? Você está vendo que a Bíblia está dizendo, depois dessa fidelidade, está dizendo que ele era fiel. Poxa, depois da fidelidade dele, o território dele é invadido por um rei inimigo. Pelo amor de Deus. Aí, meu irmão, não pense que por você ser de Jesus, o diabo não vai tentar te atacar. Claro que ele tenta. Claro que ele tenta. Jesus explica isso o tempo todo. Agora, a reação, como? Quando o mal vem, como é que ele encontra esse cristão? Pois é, na tempestade você viu, Jesus estava dentro do barco, mas estava adormecido. Então, quando Jesus está adormecido no coração, o inimigo tenta invadir o território. A pessoa é de Jesus, mas ela trabalha demais, ela se distrai, ela está muito ocupada, ou ela está muito distraída. Tem gente, irmãos, que só misericórdia de Deus. Eu já falei, gente, olha, tem gente que diz para mim assim, pastora, quero fazer a obra de Deus, que desejo que eu tenho. Aí, o que eu devo fazer? Ficar de olho. Aí eu procuro, aí não vejo na quarta-feira. Eu digo que quer fazer a obra de Deus. Aí passa um mês, eu procuro um certo domingo, aí não veio. Aí eu digo que quer fazer a obra de Deus. E aí na primeira oportunidade a pessoa vem de novo, pastora, a senhora pensou no meu caso? Eu já passei na secretaria, eu quero fazer a obra de Deus. Irmã, uma quarta-feira eu não lhe vi. Ih, pastora, fiquei toda atrapalhada. Meu chefe botou uma pilha de documento na minha mesa na hora de eu sair. Só nem imagina. Por que não orou pelo chefe? Tinha que orar pelo chefe. Falei, você quer orar por pessoas estranhas? Você quer ser obreira? E você não ora nem pelo seu chefe? Para ele não jogar pilha de trabalho na tua mesa? Não tinha essa visão. Falei, minha filha, o diabo vai tentar te embaraçar, vai tentar te engolir, vai tentar te atacar. Se você já não busca para você, imagina buscar pelos outros. Dessa fidelidade. Mas a coisa era muito séria, irmão. Isso aqui não é uma brincadeira. Seria todo o exército de Senaqueribe. E eles entraram. Sabe o que ele fez, Ezequias? Ele viu que sozinho ele não ia conseguir. A pior coisa que o cristão faz é se afastar da igreja, irmãos. Que é isso? A pior coisa que o cristão faz na sua vida contra si mesmo é primeiro largar Jesus. Quando larga a igreja, já largou Jesus. Quando o cristão deixa a igreja, larga Jesus. Eu me desviei, já estava desviado dentro da igreja. Mas a pior coisa, meu irmão, para esfriar rapidinho na fé, é sair do meio do Brasil, é largar a igreja. Ezequias não largou não, irmãos. E com tudo isso, Senaqueribe invade o território dele. Sabe o que ele faz? Então vamos lá. 32, versículo 20. Quem lê comigo? Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso. Ele não foi bobo, meu irmão. Ele não procurou o colega de trabalho para falar do desespero dele e dizer, pelo amor de Deus, me ajuda que o diabo está invadindo meu território. Ele não foi contar isso para estranhos. Ele não foi lá no ombro do titio dele, da vovó dele. Não. Ele foi procurar um profeta de Deus, honrado, homem de oração, de poder, de fé. Ele se uniu com Isaías. Isaías é um profeta de Deus que representa a igreja. Por quê? Porque ele fala a palavra de Deus para as pessoas. Então, Ezequias vai até Isaías e diz, Isaías, Senaqueribe está invadindo o meu território. Isaías na mesma hora diz, vamos orar. É assim que o cristão faz, quando alguém o procura e diz, olha, estou passando por isso e por isso, vamos orar agora. Agora.
e ali o poder de Deus é derramado. Sabe o que aconteceu? Então vamos ler mais agora. Versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E que mais? Para você não achar que eu estou aqui brincando, fantasiando ou ilustrando demais esse fato. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, a verdade, então confirma comigo em 2 Reis. Volta aí um pouquinho, volta aí. 2 Reis 19. Quem lê comigo, versículo 35? É a mesma história, mesmo fato. Quem lê comigo, versículo 35? Vamos em voz alta, juntos. E sucedeu, pois naquele mesmo dia, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor. 185.000 deles. Acabou o problema de Ezequias. O problema de Ezequias acabou. Por quê? Porque só um anjo, arrancou todo o exército de Senaqueribe de dentro do território de Judá e Jerusalém. Acabou com todos eles. Você sabia que quando duas pessoas de Deus sinceras, oram com o coração aberto e com entendimento e com fé, você sabia que Deus manda esses anjos e arrebenta com o diabo? Então, irmãos, acho que hoje nós já ouvimos o suficiente. Vista a armadura. Não tenha medo do mal. Mas se o dia mal chegar, tem que estar preparado. O diabo não está brincando. O diabo não está brincando. Então, o último recado que eu te dou neste culto é: não durma na fé. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.